Janeiro, tá? Bom dia, gente. Desculpe, tinha sumido um arquivo ali, eu recuperei mais ou menos. Amanhã vai ser o dia da foto. Já avisaram vocês? Não, então estão avisados. Foto que vocês vão ficar aqui e vão tirar para a posteridade foto de todos. Então todo mundo bem arrumadinho, né? Vocês, as meninas, isso, bem arrumadinhas e cheirosas. Porque sai na foto, claro. Então é isso. Bom, já estamos no ar, John? Tá? Ok. Então agora para o Brasil todo, muito bom dia. Especial bom dia lá para João Pessoa, onde eu estive recentemente, fui maravilhosamente bem tratado. Então nós vamos falar hoje um pouco sobre o conceito de área, propriedade de área das figuras. Já existem 2 aulas a respeito de áreas nos nossos arquivos, então, para não repetir, eu procurei fazer abordagens assim diferentes, mas eu creio que vai ser bastante útil também. Alguns avisos também para todos. Sexta-feira teremos às 9 horas a nossa avaliação, que é como diz, uma pequena avaliação de 4 problemas, que não é preciso, há um lugar para colocar o nome, mas se vocês não quiserem se identificar, não há necessidade. Essa avaliação é feita para que a gente possa fazer estatísticas, né, comparativas dos professores dos diversos lugares do Brasil, tá? Então não é preciso se identificar. Se você quiser se identificar, colocar o nome, você pode até perguntar que nota você terá tirado, né? As notas não serão divulgadas publicamente, tá? Isso é só para estatística mesmo. Então, sexta-feira, 9 horas, 9 às 10, assim, uma provinha pequena, a respeito dos assuntos que estão sendo tratados aqui, somente. E, em seguida, a tradicional sessão de perguntas e respostas. Então, eu estimulo todos aqui do Rio e do resto do país a contribuírem com perguntas. Enviem para nós, né, através dos seus coordenadores, o John está aqui, estará colecionando essas perguntas. Aqui no Rio é só escrever a pergunta num papel e jogar aqui em cima da mesa. Se você quiser que a gente faça referência ao seu nome, diga, pergunta de fulano de tal. Pode ser para a mesa ou pode ser uma pergunta para uma determinada pessoa, né? Eu gostaria que o professor Elon comentasse tal coisa. Tá certo? Então, vamos pensando em algumas coisas que é bom que a gente já tenha uma coleção de perguntas já antes de começar a sessão. É claro que perguntas vão surgir na hora, mas seria bom que vocês já providenciassem, né, algumas perguntas. Muito bem. Então, área é a medida da superfície de uma figura. Assim como o volume significa a medida do espaço ocupado por um sólido, a área é a medida da superfície. Como toda medida, o que significa medir? Medir é comparar aquela grandeza com uma outra de mesma espécie. Então, para medir uma superfície, ou seja, determinar a sua área, eu devo estabelecer uma outra figura que eu tome como unidade. Essa unidade é uma coisa inteiramente arbitrária. Se eu quiser medir a superfície do meu quadro verde, utilizando o livro como unidade, eu faço, né? Basta ver, vou fazendo essa experiência de cobrir o meu quadro com livros. Se não der certinho, eu começo a cortar em pedacinhos menores, tá? Até que eu
chegue à conclusão que o quadro é uma superfície equivalente a não sei quantos mil livros. Bom, tradicionalmente, e todo mundo faz isso, adota-se como unidade um quadrado de lado 1. Então, se esse quadrado tiver lado igual a 1 centímetro, aquela superfície se chama centímetro quadrado. Se você usar um quadrado de lado 1 metro, superfície se chama metro quadrado. E assim por diante. Então, você tem unidades quadradas para cada unidade de comprimento. Então, você tem polegada quadrada e assim vai. É importante perceber que as fórmulas de área que nós conhecemos só valem porque foi combinado isso antes. Se eu resolvesse, por exemplo, usar como unidade de área um triângulo equilátero, assim, então a área de um retângulo não seria mais o produto da base pela altura. Tá? Então as fórmulas que nós conhecemos e que nós usamos e que nós ensinamos só são aquelas por causa desta convenção aqui. Tá? Mas é claro que a qualquer momento a gente pode mudar, se for conveniente. Se eu não disser nada, está valendo essa convenção. Bom, com isso, não é difícil a gente perceber como se calcula a área de um retângulo, tá? Produto da base pela altura, a área de um paralelogramo, de um triângulo ou ainda de um trapézio. São essas as figuras simples. Vocês têm aí, em qualquer livro, nós temos essas fórmulas muito úteis que eu vou imaginar, então, que todos nós saibamos. Então, a área do retângulo, a área do paralelogramo, a área do triângulo e a área do trapézio são conhecidos. Vamos partir disso. Nós conhecemos isso. E o que eu vou começar a falar nesta aula são as propriedades. Primeira propriedade vai ser a seguinte. Dois triângulos que têm mesma base e mesma altura têm mesma área. Então, se eu tenho duas retas paralelas,
A minha figura mostra dois triângulos, um vermelho e um azul, ambos com a mesma base A e mesma altura H. Então a área, chama a área pela letra S, base vezes altura sobre 2, é a mesma. Bom, isso é a coisa mais simples do mundo. Quer dizer que, prendendo a base do triângulo, eu posso passear, né, com o seu vértice numa reta paralela à base, que a área não muda. Uma vez eu perguntei, eu estava fazendo um exercício que falava de um trapézio. E traçando as diagonais de um trapézio, eu divido o trapézio em 4 triângulos. Os triângulos os 4 são diferentes, evidente. Mas esses 2 triângulos, apesar de serem muito diferentes na sua forma, eles têm a mesma área. Por que razão? Então, vamos, essa área vale A, essa área vale B. Por que A é igual a B? Porque é exatamente o que está escrito lá. Se eu olho para esse triângulo aqui, T, e agora a gente pode olhar para 2 triângulos simultaneamente. O triângulo A mais T. O triângulo A mais T tem essa base A e tem essa altura H. E o triângulo B mais T tem a mesma base A e a mesma altura H. Então, se A mais T é igual a B mais T, é igual a B. É muito simples, mas quanta gente estuda a área e não percebeu essa propriedade, né, que ela vem desse fato, né, que é muito simples, mas é muito importante. 2 triângulos que têm mesma base, mesma altura, têm mesma área. Quando 2 figuras diferentes na sua forma têm mesma área, nós falamos que elas são equivalentes. Tá? Então, figuras equivalentes quer dizer figuras de mesma área. Podem ser figuras de tipos diferentes. Tá? Eu posso ter um quadrado equivalente a um hexágono. Tá? Essa relação quer dizer, então, tem mesma área. Muito bem. A segunda propriedade é a propriedade da divisão do triângulo a partir de um vértice. Eu afirmo o seguinte: em primeiro lugar, se eu tenho um triângulo e divido um dos lados, pode ser qualquer um dos lados, em partes iguais, então o triângulo está dividido em 3 outros triângulos de mesma área. Os 3 triângulos têm formas diferentes,
mas são equivalentes. Os três têm mesma área. Isso é uma consequência da anterior. A distância do vértice comum à reta que contém a base é a mesma para os três. Então, a área de cada triângulo é base x vezes altura h sobre 2 para cada um deles. Então, sempre que nós tivermos, né, um lado de um triângulo dividido em partes iguais, essas retas, né, são chamadas sevianas, dividem a área do triângulo em outros triângulos de mesma área. Combinado? Então eu quero que vocês façam agora o seguinte exercício. Essa notação quer dizer área, tá bem? Não é uma notação assim, muito universal, mas é muito prática. Então, ABC entre parênteses significa área da figura do polígono ABC, no caso um triângulo, tá? Então desenhe um triângulo e suponha que ele tem a área 30. 30 unidades de área, seja qual for, tá? Faça agora o seguinte. Divida esse lado AC em 3 partes iguais pelos pontos D e E. Divida a base BC em 4 partes iguais. Tudo bem? Minha pergunta é a seguinte. Eu quero saber que área tem esse triângulo aqui. Pergunta é, que área tem DFG? Esse tipo de pergunta está se tornando muito comum, que é ótimo. Se a gente olhar para a Enem e outros concursos, em que no lugar de você exigir assim, a memorização de fórmulas, o que vai ser usado aqui para resolver é o conhecimento das propriedades da área do triângulo. Então nós vamos conseguir dizer quanto mede a área desse triângulo, absolutamente sem fazer nenhum cálculo com fórmula alguma. Vou fazer uma figura auxiliar.
Alguém quer dar um chute? 5 não. 5? Espera aí. Calma. É 5 mesmo. Eu posso começar assim, veja. Olha só aquele ponto D. Esse lado está dividido em 3 partes iguais. Então, se eu cortasse essa área nesses 3 triângulos, eu tenho 3 triângulos de mesma área. Né? Que é exatamente essa situação daqui, inclusive, 3 partes. Então quer dizer que essa área aqui mede, cada triângulo mede 10. Consequentemente, os outros 2 triângulos juntos têm área 20. Agora eu vou esculhambar. O triângulo DBC tem área 20. Eu vou acrescentar só mais uma divisória aqui, para visualizar isso bem, com bastante facilidade. Ó. Então, o triângulo DBC, que tem área 20, tem a sua base dividida em partes iguais. Consequentemente, cada um desses triângulos tem que ter a mesma área, né? 20 por 4, a área mede 5. Está muito na moda isso atualmente. Quer dizer, a gente descobrir a relação entre áreas de pedaços de uma figura, tá? Não usando fórmula alguma, só explorando convenientemente as propriedades. Tá? Então, triângulo. Dividiu um lado em partes iguais, as sevianas, que vão aos pontos de divisão, dividirão a área do triângulo em partes iguais também. A propriedade 3 é uma certa generalização da propriedade 2. Digamos que eu corte o triângulo em 2 outros de bases A e A'. Eu afirmo que a razão entre as áreas é a mesma razão entre esses 2 segmentos. É claro para vocês isso? A razão entre as 2 áreas é a mesma razão entre os 2 segmentos que estão sobre a base? Mais uma vez, sim, porque a altura para esses 2 triângulos é a mesma, é a distância do vértice até a reta que contém a base deles, não é? Então, essa área é base A vezes altura H sobre 2, enquanto que a área do outro é base A vezes a mesma altura H sobre 2. E aí o cancelamento faz isso. É claro, então, que se essa reta for a mediana
A mediana, então, divide o triângulo em dois outros de mesma área. Bem? Um exemplo bom para a gente fazer nesse ponto é uma propriedade que se chama Teorema da Bissetriz. O Teorema da Bissetriz diz o seguinte: pegue um triângulo qualquer e desenhe a bissetriz de um ângulo. O Teorema da Bissetriz afirma que, quando ela atinge a base do triângulo, ela divide a base do triângulo em dois segmentos, evidentemente que são diferentes se o triângulo não for isósceles, não é? O Teorema da Bissetriz diz que a razão entre esses dois segmentos é igual a quê, hein? Sabem isso? É igual à mesma razão entre os lados. Então, o Teorema da Bissetriz fala explicitamente isso, que a razão entre esses dois segmentos, dB sobre dC, é a mesma razão entre os lados C minúsculo e B minúsculo. Esse é o Teorema da Bissetriz. Por que eu estou falando no Teorema da Bissetriz nesse momento? É porque essa figura se parece muito com a anterior. O que a propriedade anterior diz? Que essa razão entre os dois segmentos que aparecem aqui na base do triângulo, dB sobre dC, na verdade, a razão também entre a área do triângulo da esquerda e a área do triângulo da direita. Então, é a área do triângulo ABD dividido pela área do triângulo ACD. E agora eu vou realmente escrever essas duas áreas da seguinte maneira. Ora, todo ponto da bissetriz de um ângulo equidista dos lados do ângulo, né? Tem mesma distância aos lados do ângulo. Então, se D é um ponto da bissetriz, a distância dele a um lado é igual à distância dele ao outro lado. Vamos chamar Dzinho essa distância comum. Então, a área do triângulo da esquerda, tomando como base C, a área desse triângulo é base vezes altura sobre 2. C vezes D sobre 2. E a área do triângulo da direita, tomando B como base vezes altura sobre 2, é B vezes D sobre 2. D sobre 2 cancela com D sobre 2 e está demonstrado o Teorema da Bissetriz. Então é curioso, né? No fundo, o Teorema da Bissetriz tem uma fortíssima relação com área. Então nós vamos ver
que área é uma ferramenta bastante forte. Aliás, é muito poderosa mesmo. E os exercícios, normalmente, que eram assim, né? Calcule a área da figura, calcule, calcule, calcule. Existe todo um mundo em que a gente pode utilizar o conceito de área para demonstrar outras coisas. Então aqui eu demonstrei o teorema da bissetriz utilizando, né, o conceito de área e uma propriedade bastante simples. Veja a seguir, não tem nada a ver com isso, mas só para ilustrar mais uma vez, a seguinte figura. Imagine um triângulo OAB com lados iguais a 1. OA e OB iguais a 1, altura relativa à base. Esses dois ângulos são iguais, x. Aqui você visualiza o seno de x. E no cateto adjacente você visualiza cosseno de x. Agora vamos calcular a área desse triângulo, porém, vamos fazer isso de duas maneiras. Quando eu desenho esta perpendicular, quem é essa perpendicular aqui? Olha esse triângulo OAC. Ele tem hipotenusa 1 e tem um ângulo agudo 2x. Então esse cateto oposto é o seno desse ângulo. Tomando o triângulo OAB com base OB, a área dele é a metade da base 1 vezes a altura. Calculando a área do mesmo triângulo, tomando agora como base AB, você vai ter metade da base, que é o dobro de seno de x, vezes a altura relativa àquela base, que é o cosseno de x. O que eu acabo de demonstrar? A fórmula da duplicação. Seno de 2x vale 2 seno x, cosseno x. Claro que a demonstração não está completa, porque eu tenho que imaginar que esse x possa ser, o 2x possa ser maior que 90 graus. Tem uns detalhes ainda para acertar, mas a ideia que eu queria mostrar para vocês, que há muita coisa que se pode fazer utilizando a área como uma ferramenta que vai resolver determinados problemas. Saúde. Bom, os outros não entenderam nada. Agora, propriedade 4, ela vai falar das figuras semelhantes.
Então, por enquanto, as três primeiras falaram da divisão da área do triângulo de alguma maneira. Então, aqui eu vou afirmar que a razão entre as áreas de figuras semelhantes é o quadrado da razão de semelhança. Nós já tínhamos usado isso na segunda-feira, mas agora com mais cuidado. Observe que só há necessidade de constatar esse fato para uma figura simples, ou um triângulo, ou um retângulo, que seria até mais simples. Mas vou fazer com um triângulo. Imagine dois triângulos semelhantes com bases A e a linha e alturas H e H'. Todo aluno adora isso, né? Quando a gente fala. Vocês também. Então, se são semelhantes, existe uma razão constante entre os elementos homólogos, né? Quer dizer, elementos correspondentes. Então, a razão A sobre a linha é chamada razão de semelhança das duas figuras. Podia ser a linha sobre A também, né? A semelhança tem daqui para lá ou de lá para cá, tanto faz. A razão entre as alturas correspondentes, H sobre H', é a mesma. É a mesma razão entre medianas correspondentes, perímetros, raios da circunferência inscrita, etc. Né? Tudo isso é razão de semelhança. Ora, se um triângulo tem área S e outro triângulo tem área S', o que acontece com a razão das áreas? Acontece isso. Base vezes altura sobre 2, dividido por base vezes altura sobre 2. Simplifique os denominadores e separe as duas razões. Então, a razão entre áreas é o quadrado da razão de semelhança. Se vale para triângulo, vale para qualquer polígono, porque polígonos se dividem em triângulos, né? Polígonos semelhantes são polígonos que podem ser divididos em triângulos, né, respectivamente semelhantes. E no fundo, isso vale para qualquer outra figura.
vale para qualquer outra figura exatamente pela definição do que seja área, que a gente não falou de uma forma geral, nem vai abordar isso com muito detalhe para o menino nessa altura, mas se um dia tiver que dizer para alguém o que é a área de uma outra figura que não seja um polígono, né? A maneira de dizer o que significa é enche essa figura aí de polígonos aí dentro, né? Então, a área de uma figura é um número real, cujas aproximações por falta, né, são os polígonos que estão contidos nela. Então, quando eu tenho, né, a área desse polígono verde, né, que já é formado por um monte de triangulinhos, eu tenho um número que é menor do que a área da minha figura F. Mas é claro que ainda sobram uns espaçozinhos, né? Cada vez que eu acrescento um triângulozinho novo naquele espaço, o que acontece? Eu tenho uma aproximação melhor. Cada vez que eu ainda tenho um espaço vazio, eu coloco um outro triângulozinho aqui e vou somando. Então a definição de área de uma maneira geral é essa. A área é um número real que é obtido dessa forma, né? São as áreas, é o limite, a gente talvez não possa falar nessa palavra, mas se falar não tem problema nenhum, né? É o número real cujas aproximações por falta são as áreas dos polígonos contidos na minha região. Então, se essa propriedade vale para qualquer triângulo, vale para uma figura qualquer também. Tá? Bom, enquanto eu preparo ali um arquivo no computador, eu quero que você faça o seguinte exercício. Triângulo ABC tem área 1. Os pontos M e N são pontos médios. Tá? Então, o triângulo ABC tem a área 1. Eu quero saber cada uma dessas áreas em que o triângulo ABC ficou dividido. Tá? Repetindo, enquanto eu me preparo lá. Tem um triângulo ABC cuja área é 1. Uma unidade. M e N são pontos médios. Aí eu liguei aqui para lá, daqui para cá, e eu dividi o triângulo ABC nesses cinco triângulos. Né? Eu quero saber a área de cada um deles. Por favor, não usem fórmulas. Procurem mentalizar as propriedades a partir do que eu já falei.
Esse ponto aqui que está sem nome, sabem quem é? Sabem, né? Quem é esse ponto aqui? Baricentro. Há vários caminhos, mas somente com essa situação, o que eu vejo? Eu vejo que o triângulo AMN é semelhante ao triângulo ABC. Qual é a razão de semelhança de AMN para ABC? Meio. 1/2. Quer dizer que a razão entre área de AMN para área de ABC é 1/4. Se eu estou tomando ABC como sendo uma unidade de área, então 1/4 da área do triângulo, aqui. Ok? Agora eu vou olhar só esse pedaço, ABC, com esse ponto médio N. O que acontece com essas duas áreas? São iguais. Então, cada uma delas vale meio. Por causa da mediana. Só que, aqui eu posso olhar esse segmento MN como sendo uma mediana desse triângulo, ou simplesmente saber que se a área aqui já é 1/4, aqui também é, né? Bom, agora nós vamos ampliar esse triângulo BMN. Vamos olhar só para ele. B, M, N e G aqui. Pois é, essa área de BMN aqui é 1/4. Mas ela está dividida em dois triângulos. Um maior que o outro, né? Esse e esse. Como é que eu sei a razão entre as áreas desses dois triângulos? É a mesma razão entre esses dois segmentos, pela propriedade que a gente acaba de ver aqui. Qual é a razão BG para GN? Que razão é essa? 2/3, não, BG para GN. 2/1. Por que é 2/1? Bom, primeiro que eu já sabia que G é baricentro e tem essa propriedade. Se eu não soubesse,
eu posso perceber que se eu chamar MN de A, como esse triângulo daqui é semelhante ao de baixo, aqui é a base média do triângulo, né? Então aqui é 2A. Então, se esses triângulos são semelhantes, a mesma razão ocorre em todos os lados. Então, se esse lado daqui for x, aqui é 2x. Então, esses triângulos, né? Então, as áreas estão na mesma proporção desses dois segmentos, 1:2. Então, se eu chamar essa área, por exemplo, de S, essa aqui é 2S. Isso te dá o quê? Que 3S é 1/4. Então, esse pedacinho aqui do meio tem área 1/12. Do lado esquerdo e do lado direito, a gente já comentou que temos a mesma área, verdade? Então, vai ser, aqui é o dobro, 2/12. Então, é 1/6. Do outro lado também 1/6. Finalmente, a área desse triângulo GBC é o dobro desse 1/6 aqui. Ou ainda 4 vezes 1/12, tá? Melhor ainda, usando figuras semelhantes, né? Se esse triângulo de baixo é o dobro do de cima, sua área é 4 vezes 1/12. 1/3. Tá? Propriedades, todas elas juntas aí nesse exercício. Seria correto afirmar que o triângulo BGC é semelhante à figura MGLA? MG semelhante, não, você quer dizer com a mesma área? Sim, é verdade. Esse triângulo BGC tem 1/3 da área. Nas laterais você vê 1/6 com 1/6, 1/3 também. E aqui você vê 1/4 mais 1/12, que é 1/3 também. Exato? Então, eu defendo muito essa ideia que a gente não precisa só ficar aplicando fórmula. É evidente que faz parte da nossa vida diária aplicar fórmulas, mas não precisa ser só isso, calcule. Tá? Manipular as propriedades das figuras, né? Perceber as relações entre as áreas, essa é o dobro daquela, é a metade, enfim, é de extrema importância. E nesse finalzinho vou falar ligeiramente sobre o círculo. Bem, para a gente ter agora falar numa coisa completamente diferente, que é essa área, nós temos que nos perguntar o que é a área do círculo.
A ideia é essa aqui, ó. A área de uma figura, qualquer que seja, tá? É um número real, cujas aproximações por falta são as áreas dos polígonos que cabem aqui dentro. E a área de polígono a gente sabe o que é, né? Polígono é coisa divisível em triângulo, então vale tudo isso que eu já falei até agora. Então, calcular a área de um círculo, portanto, é pegar os polígonos que cabem aqui dentro, de número cada vez maior de lados, e buscar, né, um número real, né, que tem essas aproximações por falta. Antes de pensar na área, eu tenho que lembrar o que é o famoso número π. Né? Então, o número π, por definição, é o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro. Então, se eu chamo o comprimento, né, da circunferência pela letra C, essa é a definição do número π. O número π fascina a comunidade matemática há milênios. O número π já se encontra, não com esse nome, no Velho Testamento, há 3.000 anos, tomado como igual a 3. Nos gregos, na época da Grécia Áurea, né, século 3 a.C., já se usava um π bastante interessante. Já se usava a fração 22/7. Experimentaram dividir 22 por 7? 22 por 7 dá 3 vezes 7, 21 para 22. 1 vezes 7, 7 para 10, 3. 4 vezes 7, 28. É claro que aí começa a bagunçar depois. Mas, como aproximação, é a melhor fração simples que aproxima o número irracional π. Depois as coisas foram aumentando, né, e matemáticos e outros alucinados dedicaram vidas inteiras para calcular π com um número enorme de decimais. Né? Hoje nós já temos quase 10 bilhões de casas decimais do número π conhecidas. Mais uma loucura, né? Pois é. Então, como é que a gente calcula de uma forma relativamente simples, né, que os alunos possam entender, a área do círculo? John, vou precisar projetar uma coisinha aqui. Ver se... eu fiz um desenho de uma circunferência, botei um quadrado aqui dentro, eu fiz essa circunferência com raio 10, por isso que a área está dando 314,16. Tá? E com raio 10, a área desse quadrado é precisamente 200. 200 é um valor bastante inferior. Também sobra muita areazinha por aí. Né? Então, como é que a gente vai fazendo as nossas aproximações? Colocando polígonos de maior
regulares, não é? Com maior número de lados. Estou com 10 lados e agora a área já está dando 293. Já cheguei em 300 agora, com 12 lados apenas. Mas ainda sobra bastante coisinha, né? E aí você vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Com 50. Está dando para enxergar aquele número lá? Tá, né? 313, tá vendo? E a área do círculo, 314. Já está dando um erro pequenininho, só com essa quantidade ínfima de lados. Mas é claro que agora o aumento é bem devagarzinho. Cheguei no meu máximo, que foi, aí você vê um polígono de 100 lados, né? Já é praticamente um círculo, e a diferença entre a área do círculo e a área do polígono é muito pequena, né? 313,95, quase 314, e o círculo ligeiramente maior que 314. Então essa é a ideia. Essa é a ideia. O que nós fizemos então foi pegar um polígono, verdade? Eu dividi o polígono em triângulos a partir do centro, porque fica bem arrumadinho, né? Os triângulos todos iguais, dividindo o polígono em triângulos a partir do centro. Então, eu estou imaginando que eu tenho agora um polígono de N lados. Então, a área do polígono vai ser N vezes a área de um triângulo como esse. A área de um triângulo como esse é a base, que eu estou chamando L, vezes a altura do triângulo é um segmento chamado apótema. Então, a altura desse triângulo é um segmento chamado apótema sobre 2. E agora, a área do círculo nós vamos pegar a área do polígono e vamos fazer o número de lados aumentar muito. Juntei aqui, ó, o N com L. Deixei bem grudadinho aqui. E deixei o A sobre 2 do lado de fora. Então, a área do círculo... Eu vou escrever isso aqui, mas... não fica com medo não, porque não tem absolutamente nada demais escrever uma coisinha como essa. Agora me diga o seguinte, L é o comprimento de um lado do polígono, né? E N é o número de lados. Devia ter escrito isso. Ah, escrevi, N lados. O que significa N vezes L? Perímetro do polígono, verdade?
E quando você vê lá na nossa figura, né, o perímetro do polígono, quando o número de lados é muito grande, para onde vai tender esse valor? O que ele vai se transformar? No comprimento da circunferência. Mais ainda, o que é o apótema? É a distância do centro até cada minúsculo lado. Ora, quando o número de lados aumenta, o tamanho de cada lado fica cada vez menor. E a distância do centro a cada lado vai se transformar em quem? No raio. Então, isso é uma maneira razoavelmente simples, né, de explicar a área do círculo. Tá? Uma área também que nós usamos muito, que é a área de um setor, né? Não vou fazer aqui, mas a área de um setor, como é que a gente calcula, não é? Posso dizer que a área do setor, ela é proporcional ao ângulo central? Sim ou não? Sim, por quê? Porque se eu dobrar o ângulo central, a área vai dobrar? Sim. Se eu triplicar o ângulo central, a área triplica? Sim. Então, lembro da primeira aula de proporcionalidade, né? Basta você ter essa ideia, né? Se eu dobrar, a outra dobra? Sim. Se eu triplicar, a outra triplica? Sim. Então, você pode fazer regra de 3. Quando esse ângulo for de 360 graus, a área é a área do círculo inteiro, πr2. Entretanto, se você só tiver um ângulo de tantos graus, você vai ter uma área correspondente, S. Então, vale fazer regra de 3, porque ângulo central e setor são proporcionais. É possível fazer também a regra de 3 usando o comprimento do arco. Porque se você dobrar o comprimento, evidentemente o setor dobra também, triplicar e etc. Então, uma outra regra de 3 possível é você dizer que quando este comprimento for 2πr, a área total é πr2. Entretanto, se eu só tiver um certo comprimento menor, eu vou ter uma área correspondente S. Tá? Então, a regra de 3 pode ser feita tanto com o ângulo central, quanto o comprimento do arco. Bem? É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Até a tarde.